Vamos começar mais um estudo. Vou começar orando em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma noite de estudo bíblico. Que o Senhor possa, mais uma vez, falar aos nossos corações. Eu te peço que o Senhor possa nos conduzir, para que o Senhor possa nos mostrar, Deus, o que o Senhor fez durante a história, que nós possamos aplicar aqui hoje, Deus, nesse estudo bíblico. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que nós possamos sair conhecendo mais ao Senhor, temendo mais ao Senhor, nos entregando mais ao Senhor, confiando mais no Senhor, Deus. Obrigado por esse dia, pelos meus irmãos que aqui estão. Que o Senhor seja honrado, glorificado e exaltado mais uma vez nesse estudo bíblico, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obadias, livro do profeta Obadias. Capítulo único. Já perceber, irmãos, lendo Obadias, que a gente não tem muitas informações sobre o profeta, a não ser o fato de que ele escreveu, as profecias que levam o seu nome, e que o nome Obadias significa aquele que adora a Deus, ou aquele que serve a Deus, ou adorador do Senhor. É isso que esse nome significa. Obadias, como nós estamos vendo, é um dos profetas menores e é o menor dos menores. E eu digo isso porque Obadias, ele é o menor livro do Antigo Testamento, contendo apenas 21 versículos. Apenas 21 versículos. E se tivesse um tema, talvez desse livro, eu daria o tema de As nações e indivíduos colhem o que semeiam. E a gente vai entender o porquê. As nações, os indivíduos colhem o que semeiam. E talvez o versículo-chave, vou copiar aqui um comentarista bíblico, seria o versículo 15. O versículo 15 vai dizer: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça. O versículo-chave talvez seria esse, e também a gente vai entender o porquê eu estou dizendo isso. Quando a gente fala dos 21 versículos, a gente pode dividir em 3 partes, pelo menos. A primeira parte vai ser a mensagem de Deus para os vizinhos de Edom. A mensagem de Deus para os vizinhos de Edom. Isso somente no versículo 1. É um capítulo só, 21 versículos. A primeira parte seria a mensagem de Deus para os vizinhos de Edom. A segunda parte seria a mensagem de Deus diretamente para Edom. E a gente vai ver essa mensagem dos versículos 2 ao versículo 16. A mensagem de Deus para Edom. E essa mensagem de Deus para Edom pode ser dividida de 2 partes. Primeira é a declaração do julgamento de Deus, que vai do versículo 2 ao versículo 9. Então, o que Deus vai fazer? Deus vai acabar com o orgulho de Edom, vai saquear, vai fazer com que a riqueza de Edom ela seja saqueada, vai acabar com as alianças de Edom, vai corromper as alianças de Edom, vai destruir a sabedoria de Edom, e o exército de Edom vai ser derrotado. Então essa é a declaração do juízo de Deus. E segundo, Deus vai de alguma forma apresentar os motivos para esse julgamento. E aí dos versículos 10 ao 16, quais são os motivos? Por que Deus está aplicando esse julgamento para a nação de Edom? Porque eles foram violentos contra os judeus. Por que Deus está aplicando esse juízo contra a nação de Edom? Porque eles se alegraram com a desgraça dos judeus. Por que Deus aplicou o juízo à nação de Edom? Porque eles deram assistência ao inimigo do povo de Deus e desconsideraram a ira do Senhor. Então, a segunda mensagem de Deus seria essa mensagem de Deus para Edom. E a terceira parte seria a mensagem de Deus ao povo judeu, que vai do versículo 17 ao versículo 21. E aí a gente vai ver Deus falando que vai os livrar, Deus vai derrotar os seus inimigos e que Deus estabelecerá o seu reino, lá no versículo 21. Então esses são os temas. Então, 21 versículos divididos nessas 3 partes, Mensagem de Deus para os vizinhos de Edom, mensagem de Deus para Edom e mensagem de Deus
ao povo judeu. E a gente pode ver, além disso, de maneira geral assim, 3 temas em todo o livro, desenvolvidos no livro. A gente consegue ver o primeiro tema, que são os conflitos familiares, ou melhor dizendo, o mal causado pelos conflitos familiares. A gente vai entender isso. O outro tema que a gente consegue ver nesse livro é a certeza de que as pessoas, mais cedo ou mais tarde, elas vão sofrer pela forma que elas tratam os outros. É um tema também abordado nesse livro. O terceiro tema que a gente pode ter certeza aqui é a certeza de que os inimigos de Israel, eles serão derrotados e que o reino do Senhor, ele será estabelecido na terra. Então, 3 temas, de maneira geral, desenvolvidos nesse livro. O mal causado pelos conflitos familiares, a certeza de que pessoas mais cedo ou mais tarde pagarão pela forma que tratam os outros, e a certeza aí de que os inimigos de Israel seriam derrotados, que o reino seria estabelecido na terra. Com isso, lendo esse livro, irmãos, a gente percebe como, por exemplo, os erros de uma família, se não tratado, pode espalhar e pode atingir futuras gerações. Esse livro, para a gente entender esse livro, a gente tem que entender um conflito familiar que aconteceu um tempo antes desse tempo aqui. De todos talvez, os conflitos humanos que existam, talvez o mais complicado, ou o mais doloroso, difícil de lidar, talvez seja conflito entre familiares, talvez. E para a gente entender melhor esse livro, a gente precisa entender o conflito entre 2 irmãos, Jacó e Esaú, irmãos gêmeos, mas que já competiam desde antes de nascer. Olha que interessante. Deixa aberto aí comigo, vai lá para Gênesis capítulo 25, versículo 19, para a gente entender assim rapidamente a história desses irmãos. 25, 19 ao 26. Gênesis 25, 19 ao 26. O texto vai dizer: são estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filho de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, mulher de Isaque, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Ela então disse: por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: 2 nações do seu ventre, 2 povos nascidos de você, se dividirão. Um povo será mais forte do que outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso deram o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú, por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Isso em Gênesis capítulo 25. Então, infelizmente, além disso, os seus pais, eles tinham opiniões diferentes sobre os meninos. Isaque, a gente vai ver que favorecia Esaú, e Rebeca parece que favorecia ou protegia Jacó. No versículo 27 aí, o texto vai dizer, cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Aí o texto do versículo 28 diz: Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Olha só, com isso então, os filhos, eles cresceram meio que em uma rivalidade. Ao invés dos filhos crescerem unidos, muito por causa dessa preferência, cresceram sendo rivais. Deus, na história, vai nos mostrar que havia escolhido Jacó, o filho mais jovem, para receber as bênçãos associadas à aliança com Abraão. Como que a gente sabe disso? Romanos capítulo 9
vai mostrar que o escolhido foi de Jacó. Já tinha sido escolhido Jacó. As bênçãos que Deus havia reservado era para a vida de Jacó. O que Rebeca fez? Ao invés de confiar em Deus, Jacó e Rebeca, eles decidem dar uma ajudinha para Deus. Ajudinha para Deus. Entram no meio para conseguir a bênção de uma forma mais rápida. E essa forma, talvez, ela é conseguida por meio de uma intriga. Quando Esaú, e isso está em Gênesis 27, quando Esaú soube que seu irmão, de uma maneira astuta, quis roubar sua bênção, o que ele faz? Quer matar Jacó. Jacó, então, sabe disso, sai da casa para encontrar uma esposa lá no meio dos parentes da sua mãe. Isso em Gênesis 27. Voltando, bênção prometida para Jacó. Jacó e Rebeca. Né? Rebeca ali esquematiza junto com Jacó para tornar essa bênção de uma maneira diferente. Engana o pai. Depois, Esaú, sabendo disso, queria matar Jacó depois que o pai morresse. Jacó, sabendo disso, sai de lá, vai procurar uma esposa entre os parentes lá da sua mãe. E assim, anos depois, tiveram uma breve reconciliação. Como filhos dedicados que eram, os dois foram no sepultamento do Isaac, isso em Gênesis capítulo 35. Mas desde então, esse conflito ele nunca desapareceu. Essa animosidade ela continuou. Esse conflito entre os irmãos de Esaú veio a nação de Edom, e os seus descendentes levaram adiante esse conflito familiar que Esaú tinha começado há muitos anos atrás. Continuou o conflito. As desavenças continuaram. E esses povos, eles ficaram andando em conflito. A lei de Moisés, por exemplo, ordenava que o povo de Israel tratasse, por exemplo, o povo de Edom, né, os edomitas, como irmãos. Mas, apesar disso, os edomitas continuavam alimentando essa inimizade e usavam todas as oportunidades que tinham para demonstrar essa inimizade, para demonstrar este conflito. É isso. E aí, com isso, irmãos, Deus decide julgar os edomitas. Com tudo isso. Por causa de toda a maldade acumulada, por causa de toda a maldade praticada. E esse texto vai nos mostrar, que nós lemos aí em Obadias, que Deus ele é um Deus bondoso, que Deus ele é um Deus amoroso, mas também ele é um Deus justo, ele é um Deus sério. Ele é bondoso, misericordioso, gracioso, mas também ele é um Deus sério que muitas vezes vai permitir que pessoas paguem pelos seus atos. Eu disse aqui que por muitos anos, por causa desse conflito familiar que havia, os edomitas fizeram e aproveitavam oportunidades para demonstrar sua inimizade. E Deus observando. Só que chega uma hora que as pessoas elas pagam pelos seus atos. Deus vai dando oportunidade para as pessoas perderem os caminhos, mas vai chegar uma hora que, se não arrepender, encontrarão uma situação de juízo. E a situação parecia ter chegado aqui nesse texto que eu pedi para vocês abrirem em Obadias. E como que acontece essa situação? Olha aí no versículo 1 de Obadias. O texto vai dizer: a visão de Obadias, né? Assim como Isaías, Naum, Abacuque, o profeta Obadias aqui, ele recebe uma mensagem do Senhor por meio de uma visão. Obadias está recebendo uma mensagem. Aí ele diz, versículo 1 ainda: assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom: ouvimos uma notícia vinda do Senhor, e o mensageiro foi enviado às nações para dizer: preparem-se para a guerra contra Edom. Olha que interessante, irmãos.
aqui esse versículo aqui, o Senhor permitiu que Obadias, de alguma forma, o Senhor trouxe essa revelação, ou permitiu que Obadias soubesse o que estava acontecendo ali nas nações aliadas de Edom e inimigas de Judá. Edom tinha nações aliadas que eram inimigas de Judá. Só que aqui o Senhor permitiu que Obadias soubesse aqui que as nações iriam atacar Edom. Deus disse a Obadias aqui que o embaixador, que o mensageiro de uma nação aliada de Edom, estava visitando outras nações aí para convencer seus líderes de unir forças e atacar Edom. Olha só, ele diz: prepare-se para a guerra contra Edom. Um mensageiro enviado por Deus, preparando as nações para unir forças contra Edom. Edom que sempre estava hostilizando Judá. Mas na verdade o Senhor é que havia ordenado essa mudança. Por quê? Para executar juízo contra Edom. Como eu disse, Edom hostilizava, mostrava sua inimizade. E aí a gente vai entender por que Deus fez isso no decorrer do capítulo. Isso foi o começo do cumprimento da profecia de Obadias. Versículo 2. E aí, agora já é a mensagem de Deus para Edom. Mensagem de Deus para Edom agora. E essa mensagem de Deus para Edom, irmãos, ela é constituída de duas partes. Entenda comigo. Em primeiro lugar aí, a gente vai entender que o profeta declara que Deus irá julgar Edom e tomar de Edom aí qualquer coisa que fosse motivo de orgulho para a nação e que lhe servisse de segurança. Então a mensagem de Deus para Edom é: vou tirar de você aquilo que é motivo de orgulho para você. E em segundo lugar, Obadias vai explicar por que Deus estava julgando Edom e citou 4 manifestações dos pecados deles contra os judeus e contra o Senhor. Então, por que vai julgar Edom? Vai explicar. E antes disso, vai falar assim, o que vai ser tirado de Edom. Então, o que vai ser tirado de Edom? Versículo 2 ao versículo 9 vai nos mostrar que o julgamento de Deus prometeu enviar a nação de Edom. Primeiro, deitaria por terra o seu orgulho. Olha o versículo 2. Mensagem para Edom: eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras, muito desprezada. O orgulho do seu coração o enganou. Você vive nas fendas das rochas, num lugar elevado, e diz em seu íntimo: quem poderá me jogar para baixo? Olha só que interessante, irmãos. Edom era uma nação altiva. Edom era uma nação que se considerava invencível. Era uma nação que se considerava invulnerável. O texto vai dizer que ficava, nas fendas das rochas, uma região montanhosa com grandes penhascos, muitos vales estreitos que podiam dissuadir o invasor de atacar. E aí o texto do versículo 4 diz: ainda que você suba como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu derrubarei, diz o Senhor. Então, com toda a altivez, o que o Senhor estava fazendo? Deitando por terra o seu orgulho. O que o Senhor está fazendo então? Primeiro, acabando com o orgulho. Assim como as águias, os edomitas viviam nas rochas e olhavam do alto com desdém para as muitas nações ao seu redor, consideravam um grande povo, soberbo que era. Deus disse que os faria um povo pequeno entre as nações. Olha que interessante. Uma nação altiva. O que Deus faz primeiro? Vou deitar por terra o seu orgulho. Você que se acha, vou acabar com o seu orgulho. Deus tem uma coisa com orgulho, com soberba, e essa nação está vivendo dessa forma. Além disso, primeiro é isso. Do versículo 2 ao versículo 4, nós vemos Deus deitando por terra o orgulho. O versículo 5, a gente vê o julgamento de Deus.
E o julgamento é a riqueza de Edom sendo saqueada. Olha Deus aplicando o julgamento por enquanto, ó. Primeiro Deus está aplicando o julgamento, depois ele vai explicar os motivos desse julgamento. Versículo 5. Se os ladrões o atacassem ou assaltantes viessem de noite, como você está destruído? Não levaria só o que lhe bastasse? Se fossem até você os que colhem uvas, não deixaria pelo menos alguns cachos? Como foram saqueados os bens de Esaú? Como foram vasculhados os seus tesouros escondidos? Olha que interessante, gente. Edom estava localizado aqui dentro de várias rotas comerciais importantes, de modo que poderia acumular riquezas vindas de outras nações e de suas montanhas, poderia tirar o cobre e outros minerais ali do seu próprio ambiente ali. Em função, por exemplo, do seu isolamento, eles não precisavam de se preocupar em fazer tratados com outras nações maiores, nem se preocupar com financiar a guerra que custavam caro, não preocupava. Eles se bastavam. Eles se sustentavam. Com tudo isso, ainda assim, a nação deixaria, ou melhor dizendo, a riqueza deixaria de existir. É isso que Deus está falando. Com toda essa soberba. Ao contrário dos ladrões comuns, os saqueadores, eles levariam tudo o que pudessem encontrar. É isso que o texto está dizendo. E ao contrário dos apanhadores de uvas, não deixariam nada para trás que pudesse ser apanhado pelos outros. Seria o fim de tudo, da riqueza que ostentava. Por que ele usa essa ilustração? Por quê? O ladrão normalmente leva apenas aquilo que ele consegue carregar. O agricultor pode deixar algumas uvas para trás, mas no caso de Edom, Deus iria acabar com tudo, com todas as suas riquezas. No caso de Edom, o juízo de Deus iria ser completo, não ia sobrar nada, né? A mensagem é o juízo de Deus para aquele povo em relação às suas riquezas seria completa, não ia deixar. Então, o profeta usa essa comparação para mostrar que o juízo ele será mais completo do que um saque realizado pelos homens. É o juiz de Deus. Em outras palavras, está dizendo isso. Então, acabando com o orgulho da nação, saqueando a sua riqueza. Outra coisa que Deus está fazendo com essa nação. Versículo 7. Acabando com as alianças que eles tinham. As alianças são corrompidas. Versículo 7. Todos os seus aliados, ó Edom, o empurraram para fora do seu território. Aqueles que estavam em paz com você o enganaram e prevaleceram contra você. Aqueles que sentam à sua mesa preparam uma armadilha para os seus pés. E não há em Edom entendimento. Olha que interessante. Apesar de protegidos pelas grandes altitudes, serem altivos, os edomitas eram espertos o suficiente para saber que precisavam de amigos que o ajudassem a resistir aos grandes impérios, que o ameaçavam com frequência. Eles precisavam de aliados. Porém, Deus transformaria esses amigos em inimigos. É isso que o texto está dizendo. E aqueles que haviam comido com ele um dia e feito alianças de paz com eles, romperiam esses pactos. Olha Deus aí acabando com as alianças. Rompendo com as alianças. Enquanto fingiam ser amigos, seus aliados se transformariam em traidores. Seus aliados preparariam uma armadilha para eles. Pegariam os edomitas de surpresa. É isso que o texto está nos mostrando. Por quê? A sabedoria é boa quando começa com temor ao Senhor. Comparada de Deus, a sabedoria ela é arrogante. É uma arrogância intelectual. A gente sabe que o princípio, o temor ao Senhor, melhor dizendo, é o princípio da sabedoria. Verdade? Provérbios 1:7 vai dizer que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Não estavam temendo ao Senhor. E Deus também, além disso, ou com isso, melhor dizendo, adverte também que a sabedoria de Edom ela seria destruída. Versículo 8, olha aí. Naquele dia, diz o Senhor,
Destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Olha Deus aplicando juízo. Os povos do Oriente, inclusive os edomitas, eram conhecidos por uma sabedoria muito grande. Inclusive, o homem mais sábio foi Salomão, né? E é interessante que, por causa disso que eu estou falando, né, que os edomitas eles eram conhecidos por terem muita sabedoria, tem uma referência lá em 1 Reis, capítulo 4, primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 30, falando sobre Salomão, vai dizer que a sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente, e de que toda a sabedoria dos egípcios, ou seja, a sabedoria dos homens do Oriente era muita, era o caso deles, mas Deus iria destruir os sábios de Edom, no entendimento do monte de Esaú. Deus aplicando aí o juízo. Uma vez que estavam localizados em grandes rotas comerciais, os líderes de Edom tinham acesso a notícias, a ideias de muitas nações, porém toda essa sabedoria, isso que o texto está nos dizendo, iria ser retirada de Deus, iria ser retirada por Deus. Ou seja, sem sabedoria, os líderes de Edom não poderiam tomar decisões certas. Sem sabedoria, os líderes de Edom iriam ser confusos em suas decisões. Deus iria tirar. E por fim, Obadias então anuncia que o exército de Edom seria derrotado, versículo 9. Vai dizer: os seus valentes, ó Temã. Temã era uma cidade muito importante de Edom. Talvez uma das mais importantes, conhecida tanto pelos sábios quanto pelos seus homens valentes. Então, ao mencionar Temã aqui, Obadias mostra que tanto a inteligência quanto a força seriam incapazes de livrar a nação. Então ele fala: os seus valentes, ó Temã, ficarão apavorados para que do monte de Esaú todos sejam exterminados pela matança. Deus aplicando juízo. Ou seja, sem sabedoria, os líderes militares não seriam capazes de comandar suas tropas. Sem sabedoria, os seus homens fortes seriam derrotados. Sem sabedoria, irmão, sem sabedoria. É interessante que as escrituras, elas nos ensinam, né, muito, que a vitória, em última análise, não depende da sabedoria humana. Para quem está com o Senhor, o salmista ele diz, né, no Salmo 20, versículo 7, ele fala: uns confiam em cavalos, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. A nossa confiança está no Senhor, em última instância. Está naquilo que Ele pode fazer por nós. Então, essa seria a verdadeira antítese do texto aqui. Enquanto Edom dizia, né, abre aspas aqui, né, nossa posição, riqueza, diplomacia, sabedoria, o exército vai nos salvar, nós somos grandes, nós somos poderosos, nós temos recursos, nós podemos. Enquanto Edom pensava nisso, é como se o povo de Deus respondesse e ainda responde hoje, né? A nossa confiança está no Senhor. Nós confiamos no Senhor. Então, nessa primeira parte, irmãos, dessa mensagem de Deus para Edom, como eu disse, Deus ele vai falar do julgamento que vai aplicar na nação. Acabar com a sabedoria, acabar com suas riquezas, acabar com seus aliados. Não é isso que eu disse? Aplicando julgamento. E aí, interessante que a partir do versículo 10, Deus ele vai apresentar os motivos do julgamento. É aí que a gente vai entender melhor o texto. Porque até então, a gente abriu aqui e Deus falando que vai julgar a nação. Vai julgar esse povo. Vai acabar com suas riquezas. Vai acabar com sua sabedoria. Vai acabar com seus aliados. Mas por que Deus vai fazer isso? E aí, depois de Deus anunciar o que faria com essa nação, o profeta Obadias vai prosseguir aí, defendendo o julgamento de Deus, né? E aí, por que ele vai fazer isso? A gente vai entender que os edomitas, eles eram culpados de pelo menos 4 pecados abomináveis. 4 pecados abomináveis. Esse é o motivo que Deus vai julgar esse povo. O primeiro deles era de usar violência contra os seus irmãos, o povo de Israel.
Então Deus aplicou esse juízo aí que vocês leram comigo. Por quê? Aí a partir do versículo 10, ele vai começar a explicar o motivo. Aí ele vai dizer: por causa de quem que Edom, de quem que essa nação veio? Que eu disse? Esaú, que era irmão de Jacó. Por que Deus está aplicando esse juízo? O texto vai dizer, versículo 10: por causa da violência feita ao seu irmão Jacó. Você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. No dia em que estranhos levarem os bens de seu irmão Jacó, você estava presente. Quando estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sorte sobre Jerusalém, você mesmo era um deles. Quando Esaú, o fundador da nação, descobriu que havia sido privado da bênção de seu pai, resolveu matar seu irmão. A gente viu isso, eu falei para vocês, em Gênesis 27, precisa abrir, eu vou ler. Em Gênesis 27, 41, o texto vai dizer assim: Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse em seu íntimo: os dias de luto por meu pai se aproximam, então matarei o meu irmão Jacó. Esse foi o sentimento que se apoderou de Esaú, desde lá de trás. Em vez de, com isso, socorrer os irmãos em seu momento de dificuldade, com o passar do tempo, que eram irmãos, por causa desse conflito que se iniciou lá atrás, os edomitas assistiram os soldados inimigos atacando os judeus. Porque o contexto aqui, irmãos, o povo judeu estava sendo atacado, tinha sido atacado. E o que os edomitas fizeram? Ao invés de acudir e ajudar, o que eles fizeram? Agiram como inimigos e não como irmãos de sangue dos judeus. Deus estava aplicando o juízo aqui, a nação de Israel, os judeus, Judá, com o Império Babilônico. O que os edomitas fizeram? Agiram como inimigos também. Esse aqui é o contexto. Isso que o profeta está denunciando. E com isso, os edomitas não apenas ignoraram a dificuldade dos judeus, como também eles se alegraram com aquilo que estava acontecendo com os judeus. Entenda isso. Porque olha o versículo 12. O versículo 11 vai dizer: Deus fala com eles: no dia em que estranhos levaram os bens de seu irmão Jacó, o dia que a nação, os judeus, estavam sendo invadidos, levaram seus bens, nesse dia, quando estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sobre Jerusalém, você era um deles. Deus falando com o povo de Edom. Só uma curiosidade. Então essa questão que o Obadias está citando aqui, esse perdão que aconteceu entre os dois em Gênesis 33, foi só algo momentâneo? Ou esse acontecimento aqui foi antes desse perdão? Qual perdão? Que os dois se encontrou no caminho e tal. Então, mas foi assim, teve essa aparente reconciliação, mas não foi uma reconciliação verdadeira, porque a inimizade continuou. Os povos continuaram a ser inimigas. As descendências, a descendência de Edom continuou, indo atrás, no decorrer da história, prejudicando, demonstrando sua inimizade. Então, as nações continuaram divididas por causa desse fato, lá atrás. 25 fala que... Qual? Versículo de quê? Séculos depois a ferida ainda sangrava. Você entende? Era perpétuo. Aconteceu então ali um reconciliamento, mas cada um seguiu o seu caminho. E as nações também. Uma nação e assim ficou. Sim. Esaú fez Edom, isso. E Jacó, Judá. Israel. Sim. E aí, quando o judeu passou a ser atacado
por causa... E aí, o contexto foi atacado por uma disciplina que Deus aplicou à nação de Israel, pelos babilônicos. E é interessante que, ok, o povo judeu estava sendo disciplinado por Deus, mas isso não dava o direito do povo de Edom aproveitar da situação. Por causa da idolatria lá. A disciplina de Deus foi por causa da idolatria durante o decorrer da história do povo de Israel. Né? O Império Babilônico invadiu. Mas aí ele mandou só o povo babilônico. Entendeu? Aproveitar da situação. Aí o que Deus fez? Em outras palavras, tu pode fazer, obviamente. Ué, mas quem que fala? Eu que sou o juiz. Né? E ele aproveita. E é isso que o profeta está denunciando. Por isso que Deus está aplicando aplicou o juiz para a nação de Israel e também Edom. Aproveitando a situação, não. Né? Em outras palavras, não. É Deus e eles. Ainda mais que eles são seus irmãos. E aí, por isso que Deus aplicou o juízo, e agora ele está explicando o porquê desse juízo. Né? Primeiro, aproveitando a situação aí, né? Vocês estavam lá, você era um deles. Segundo, versículo 12, eles se alegraram com isso. Olha que interessante. Deus fala aí, né? Por meio do profeta. Você não devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão. O dia da sua calamidade, olha só. Eles estavam olhando com prazer aquela destruição que estava acontecendo. Percebe que é algo do coração também. Estavam achando prazer daquilo que está acontecendo. Você não devia ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá. No dia da sua ruína. Você não devia ter falado de boca cheia no dia da angústia. Ou seja, para os judeus, aquele foi o dia de destruição, esse contexto, a invasão, o dia da angústia. Mas para os edomitas aqui, foi um dia de prazer. Para os edomitas aqui estava sendo um dia de regozijo. E em seu orgulho aqui, Edom estava olhando com desdém para aquilo que estava acontecendo. Esse foi o pecado também, se alegrar. Então, estavam no meio quando houve invasão, se alegravam quando estava acontecendo a invasão. Então o texto de Provérbios, interessante, Provérbios 24, 17 vai falar assim, ó. Quando o seu inimigo cair, não se alegre, um texto paralelo, nem se regozije o seu coração quando ele tropeçar. Provérbios 24, 17. O que eu falei, Deus, ele não poupou os judeus, estava aplicando juízo, usando o Império Babilônico, a Babilônia. Mas também, em seu devido tempo, e eu estava chegando, Edom também estava sendo julgado pelas suas atitudes. Estava sendo julgado pelos seus pecados. E vale ressaltar novamente que Edom não atacou um povo desconhecido. Irmãos. Isso remete à origem comum em Isaac e Rebeca. O pecado se torna até mais grave nesse sentido. Porque rompe o laço dele estabeleceu ali, né? Então, primeiro, eu disse que estavam aproveitando ali, estavam no meio deles, usou de violência. Segundo, se alegravam. E terceiro, versículo 3, 14. O pecado de Edom foi ajudar o inimigo a atacar os judeus. Além de se alegrar, estar no meio, ajudou os inimigos. Versículo 15 vai dizer: você não deveria ter entrado pelo portão do meu povo no dia da sua calamidade. Não deveria. Você não devia ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Você não deveria ter posto as mãos sobre os seus bens no dia da sua calamidade. Você não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Você não devia ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida no dia da angústia. Aqui talvez seja um dos pontos mais graves, né? Agora Edom não apenas saqueia, mas mata, captura fugitivos para entregar aos babilônicos. Interessante. Já foi terrível aqui, né? Não terem feito coisa alguma para os seus irmãos e ficar só observando, não se importou. Já foi terrível ficar se alegrando com o que eles estavam passando aqui. Mas quando ajudaram de fato o inimigo,
É como se os edomitas começassem a mostrar que foi longe demais essa briga de família, né? Entre aspas aqui, né, gente? Entraram na cidade, participaram da divisão de espólios ali, roubaram a riqueza de seus irmãos. Olha só, os edomitas também, diz o texto, que ficaram nas encruzilhadas, prontos para pegar qualquer um que tentasse escapar. Entregaram para os fugitivos aí, né? Entregaram os fugitivos, né? Os presos, para que fossem presos e mortos. Esse foi o terceiro pecado. Já colocaram a mão. E o quarto pecado que Deus estava julgando essa nação era que Edom não estava levando a sério a ira de Deus que viria. Então Deus julgou a nação de Edom daquelas maneiras que eu falei, tirando a sua riqueza, tirando a sua sabedoria, colocando os povos que eram seus aliados para serem seus inimigos. Os motivos são esses que a gente está vendo, né? Não ligaram, roubaram, ficaram no meio, aproveitaram o juízo de Deus para ir contra seus irmãos, se alegraram nesse dia. E o quarto pecado foi não levar a sério a ira de Deus que estava por vir. Porque o versículo 15, 16 vai dizer: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça. Porque assim como vocês beberam do meu santo monte, assim todas as nações beberão sem parar. Irão beber de mim e serão como se nunca tivessem existido. Olha só, gente. O versículo 15 vai falar: porque o dia do Senhor está prestes a vir. O dia do Senhor aqui é uma expressão que vai descrever a ocasião em que Deus derramará a sua ira total sobre o mundo perverso. E com isso, então, ele estabelecerá o seu reino, cumprindo assim as promessas que havia feito a Israel. Ok. Além disso também, aqui no contexto, essa expressão ela pode ser usada para descrever, na verdade, no decorrer, né, da história bíblica, para descrever a destruição, ou melhor dizendo, as calamidades enviadas por Deus para castigar as pessoas em qualquer ocasião. Então, o dia do Senhor, tem dia do Senhor histórico, que são intervenções de Deus em momentos específicos, né? Aqui Deus estava intervindo, como agiu em outras ocasiões, em outros contextos. Aqui, por exemplo, Deus estava intervindo, já interviu na queda da Babilônia, por exemplo, estava intervindo aqui no julgamento de Edom, intervindo na destruição de Jerusalém. Então percebe? Dia do Senhor em momentos específicos, dia do Senhor histórico, mas também existe o dia do Senhor escatológico, que é o juízo final, que é quando Cristo voltará de fato para julgar os vivos e os mortos, vivo e morto. Dia do Senhor histórico, dia do Senhor escatológico. Aqui nós podemos entender dessas duas formas. Então, Obadias aqui fala primeiramente de juízo de Edom. A nação estava sofrendo o juízo de Deus, não estava? Estava sofrendo. Mas usa essa linguagem para apontar para o princípio que alcança todas as nações também, aqui. É isso. É isso. E é interessante também no versículo 15, que eu falei que era até talvez o versículo chave, né? O versículo 15 vai falar, né? Você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça. Olha que interessante, gente. Isso aqui também, né, me remete um pouco, ou me faz lembrar, assim, um pouco da lei da semeadura. Né? Quando a gente vai lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7 ao versículo 10, Paulo vai trazer um pouco dessa questão, né, do que o homem semear e tal.
vai dizer em outro contexto, mas vai falar assim, ó, não se enganem, de Deus não se zomba. Pois aquilo que semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? No certo tempo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente da família da fé. Não era o caso que eu estava fazendo, né? Estava fazendo mal. E o versículo 15 estava sendo claro. Você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça. Edom estava alegremente comemorando a queda de Jerusalém. Comemorando. Mas o que esse texto nos ensina é que um dia, todas as nações beberão do cálice da ira que Deus lhe dará. Um cálice que não terá como recusar. Nação que não, povo que não se arrepender, pessoas que não se arrependerem. E é interessante que não importa o quão desafiador, o quão muitas vezes desafiador mesmo assim possa ser ou parece ser, né, para o povo de Deus no tempo presente, por causa da dificuldade, por causa da angústia, por causa das aflições. Há um Deus justo no céu que está vendo todas as coisas. Então imagine esse povo, Israel sofrendo, desanimador, frustrante muitas vezes. Mas o que esse povo poderia ter certeza que nós também podemos ter? Há um Deus no céu que vê todas as coisas. E todo pecado será pago. Se não for em Cristo, vai ser no inferno, não é isso? Então essa é a mensagem para Edom. Deus aplica o juízo. E aí ele explica os motivos desse juízo. Por que ele está aplicando esse juízo? Porque vocês fizeram isso. E agora, ele termina com uma mensagem para o povo judeu, que estava sofrendo. Uma vez então que Deus havia transmitido a profecia sobre Edom, Obadias ele volta agora para o seu próprio povo e anuncia 3 promessas divinas aqui, pelo menos. A primeira está no verso 17 e 18, que seria que Deus os livraria. Deus os livrará. O versículo 17 vai dizer: mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo. E os da casa de Jacó tomarão posse de sua herança. A casa de Jacó será fogo e a casa de José será chama. Mas a casa de Esaú será palha. O fogo e a chama incendiarão a palha e a consumirão. E ninguém mais restará na casa de Esaú, porque o Senhor falou. E Deus de fato livrou o seu povo do cativeiro babilônico, né? Depois daqui. E o livrará nos últimos dias, quando estabeleceu o seu reino. Livrará todo aquele que é dele, desse mundo perverso. O monte Sião, né, será consagrado ao Senhor. E toda profanação será removida. Jacó, aí quando fala no texto, é uma referência ao reino do sul. E José ao reino do norte. É uma figura da reunificação do povo da aliança sob a ação de Deus. É o povo de Deus que vai ficar. É o povo de Deus que vai reinar. Então, primeiro, promessa: Deus livrará. Segunda promessa: Deus derrotará os seus inimigos. Versículo 19 e 20 vai dizer: os de Negueb
tomarão posse do monte Esaú. E os da Cefalá ocuparão o território dos filisteus. Tomarão posse também dos campos de Efraim e dos campos de Samaria, e Benjamim tomará posse de Gileade. Versículo 20. Os cativos do exército dos filhos de Israel tomarão posse do território dos cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém que estão em Serafade tomarão posse da cidade do sul. Aqui Obadias está descrevendo a expansão aqui da herança do povo de Deus, né? As regiões mencionadas aqui representam alguns pontos. Israel voltaria a tomar posse da terra que havia sido habitada pelos Edomitas, Negueb, pelos filisteus, Serepta, e pelos samaritanos, Efraim. É isso que ele está falando. Mas a ideia aqui não é apenas recuperar a terra perdida. A ideia é mostrar que Deus, ele cumprirá suas promessas. Deus já havia feito promessas, ele cumprirá suas promessas. É o que nós devemos guardar para nós também. Ele cumprirá com suas promessas. Deus tem promessas para o seu povo. Ele cumprirá suas promessas. Então, primeira promessa, que Deus livrará. A segunda, que Deus derrotará os seus inimigos. E terceiro, que Deus estabelecerá o seu reino. Versículo 21. E ele termina dizendo: salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Alguns comentaristas vão dizer que esse Salvador aqui, ele descreve libertadores ou governantes levantados por Deus para conduzir o seu povo. Outros comentaristas acrescentam, falam que esse povo, esses salvadores, são os apóstolos de Jesus. Esses salvadores, além deles, os apóstolos, são aqueles que são fiéis a Jesus nesse tempo presente, que vivem com o Senhor nesse tempo presente. Jesus, em algumas passagens, nos ensina que ser fiel a Ele no dia de hoje significa reinar com Ele no futuro também. Em outras palavras, é isso que esse texto está nos dizendo. Os instrumentos do Senhor estarão com o Senhor no final, reinando com o Senhor. Depois de passar por tanta dificuldade, tanta luta, mas aquele que pertence ao Senhor, aquele que pertence ao reino do Senhor, esse está guardado, esse está protegido. Há uma promessa. Ou seja, os filhos de Deus, eles aguardam ansiosamente o dia em que o reino deste mundo se tornará o reino do nosso Senhor Jesus. O reino já começou, mas ele vai vir de forma plena. Já foi inaugurado quando o Senhor Jesus veio, mas não da sua forma total e plena. Nós aguardamos esse dia. E é isso que Deus também está falando para esse povo. Vocês julgarão o monte Esaú, e o reino será do Senhor. E assim termina. A gente percebe, irmãos, que o livro termina falando de Deus, do reino de Deus, da soberania de Deus, do controle que Deus tem de toda a situação, do poder que Ele tem, do domínio que Ele tem. Independente do que aconteça, quem governa as nações, quem governa o universo. Esse é o objetivo dessa história também. Nos mostrar quem que é esse Deus, que nós fazemos parte, que nós somos filhos. Os impérios passam, as nações surgem e desaparecem, os reis morrem, mas o reino pertence ao Senhor. Ele é o soberano, na linguagem apocalíptica, né? Ele é o soberano dos reis da terra. O reino do Senhor é eterno. E essa declaração que o reino será do Senhor se encontra se cumprindo no definitivo em Cristo, o rei messiânico.
O prometido. E essa é a nossa esperança. E aqui termina a mensagem. O julgamento de Deus para essa nação que aproveitou de uma situação para cometer pecado. Olha que Deus interessante, né, irmãos? Deus estava julgando a nação de Israel. Mas o povo foi aproveitar do julgamento. Está pecando também. Isso fala muito conosco, né, velho? Tipo assim, fala muito conosco. Como nós estamos reagindo, como está o nosso coração diante de algumas situações. Aqui é uma aplicação que eu estou fazendo, né? O que Jesus estava fazendo com a nação de Israel era julgando a nação de Israel. Os outros pecaram aproveitando dessa situação. Deus julgou eles também. Deus fala muito conosco, fala em relação a como está o nosso coração, em relação a coisas que nós temos visto, em relação às pessoas, o que sobe no nosso coração. Que Deus nos guarde. Amém, meus irmãos? E aqui termina. Diz que é o único capítulo, 21 versículos, menor livro do Antigo Testamento. É isso. Amém? Amém, então.